O inferno é o reinado de Satanás. Mentira. O diabo não reina no inferno. Ele é o prisioneiro número 1 e a principal vítima da ira de Deus lá. O inferno é o lugar do juízo de Deus, não o castelo do diabo. 718. A vinda de Jesus é apenas uma metáfora para o progresso humano. Mentira. A segunda vinda será literal, física e visível. Cristo voltará para julgar as nações e estabelecer seu reino definitivo. 719. A Igreja vai salvar o mundo através da política e educação. Mentira. A Igreja prega o Evangelho que salva indivíduos do mundo. O mundo como sistema só será redimido quando o próprio Cristo retornar. 720. A verdade muda com o tempo. A mentira do historicismo. A verdade de Deus é eterna e imutável. A tua palavra é a verdade. João 17:17. E ela permanece para sempre. 721. A Bíblia é um livro de histórias, não de doutrinas. Mentira. A Bíblia é a narrativa histórica da redenção, que estabelece doutrinas absolutas. Separar o fato bíblico da doutrina é transformar a revelação em mera literatura folclórica. 722. Deus me deu uma visão que cancela este versículo. Mentira. Nenhuma visão, sonho ou sentimento tem autoridade para contradizer ou anular a Escritura. Se a sua experiência colide com o texto, a sua experiência é um engano satânico ou alucinação carnal. 723. O Novo Testamento é superior, em inspiração ao Antigo. Mentira. Toda a Escritura é igualmente soprada por Deus. O NT explica o AT, e o AT fundamenta o NT. Desprezar o AT é desfigurar o caráter de Deus e a identidade do Messias. 724. O ser humano tem uma centelha divina dentro de si. Mentira gnóstica. O homem foi criado à imagem de Deus, mas é criatura, não divindade. Após a queda, essa imagem está corrompida. Não há divindade no homem, apenas a necessidade desesperada de um redentor externo. 725. O amor próprio é o primeiro mandamento. Mentira. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O amor a si mesmo é uma inclinação natural que, após a queda, tornou-se narcisismo. O Evangelho nos chama à autonegação, não à autolatria. 726. O pecado é apenas uma ferida que precisa de cura. Mentira. O pecado é uma rebelião que precisa de perdão e uma morte que precisa de ressurreição. Tratar o pecado apenas como trauma ou ferida é ignorar a sua natureza judicial diante de Deus. 727. Jesus morreu por todos os pecados menos pelo suicídio. Mentira. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar todo e qualquer pecado daqueles que estão nele. A ideia de um pecado imperdoável, fora da blasfêmia contra o Espírito, impenitência final, é uma invenção do medo religioso. 728. A salvação pode ser mantida pela nossa boa conduta. Mentira. Somos mantidos pela intercessão de Cristo e pelo poder de Deus. Se nossa conduta fosse a base da manutenção, todos cairíamos no primeiro dia. A santidade é fruto da salvação, não a sua garantia técnica. 729. Deus salva as pessoas por causa da sinceridade de suas crenças. Mentira. Deus salva através da verdade. Sinceridade no erro leva à perdição. A fé deve ter o objeto correto: Jesus Cristo, o Filho de Deus. 730. O Espírito Santo é uma força mística que o crente projeta. Mentira. O Espírito Santo é o Deus soberano que habita no crente. Ele possui vontade própria e não pode ser direcionado por comandos humanos ou técnicas de mentalização. 731. Ungir a casa com óleo afasta demônios. Mentira. Demônios não têm medo de lipídios vegetais. Eles se submetem à autoridade de Cristo e à palavra. O uso do óleo no NT era para oração pelos enfermos ou consagração, não um repelente espiritual de ambientes. 732. O silêncio no culto impede o espírito de agir. Mentira. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2:20. O silêncio reverente e a meditação são muitas vezes o ambiente mais propício para a obra profunda do Espírito. 733. O milênio é um tempo em que o diabo estará solto.
para testar a igreja, mentira. No milênio bíblico, o diabo está preso para que não engane as nações. A sua soltura ocorre apenas ao final, para o juízo definitivo. 734. Teremos asas no céu. Mentira. Confusão com anjos. Ressuscitaremos com corpos humanos glorificados, como o de Cristo. Homens não se tornam anjos. Eles são uma ordem de criação distinta, e em Cristo, superior em destino. 735. O inferno terá níveis de castigo iguais para todos. Mentira. Jesus ensinou que haverá maior rigor para alguns. Lucas 12, 47 e 48. A justiça de Deus é perfeita e o julgamento será proporcional à luz recebida e à maldade praticada. 736. O cristão não pode possuir bens terrenos. Mentira. A Bíblia condena o amor ao dinheiro e a confiança nas riquezas, mas muitos servos de Deus foram ricos e usaram seus recursos para o reino. A pobreza não é sinônimo de santidade, nem a riqueza de pecado. 737. Deus não se importa com a nossa dieta ou saúde. Mentira. O corpo é templo do Espírito Santo. Embora não estejamos sob as leis dietéticas levíticas, a glutonaria e o descaso com a saúde são negligências na mordomia do corpo que Deus nos deu. 738. A paz de espírito é a prova de que uma decisão foi correta. Mentira. Jonas poderia estar em paz dormindo no porão do navio enquanto fugia de Deus. A prova de uma decisão correta é a sua conformidade com a Bíblia, não a ausência momentânea de ansiedade. 739. O cristianismo é uma religião de não faça. Mentira. O cristianismo é a religião do está feito por Cristo e do viva para Deus por gratidão. Os imperativos negativos servem apenas para proteger a alegria dos imperativos positivos. 740. A verdade é dura demais para ser pregada. Mentira. A verdade é a única coisa que realmente liberta. Omitir a verdade por amor é, na verdade, um ato de crueldade eterna. 741. A Bíblia é apenas uma das muitas formas de Deus falar. Mentira. A Escritura é a revelação normativa e final. Embora Deus se revele na natureza, sua vontade salvífica e seus mandamentos estão contidos exclusivamente na palavra escrita. 742. A interpretação da Bíblia deve ser feita pelo espírito da época. Mentira. O texto governa a época e não o contrário. Adaptar o sentido da Bíblia aos valores contemporâneos é cometer adultério hermenêutico e silenciar a voz de Deus. 743. Não precisamos de doutrina, apenas de Jesus. Mentira. Jesus é revelado através da doutrina. Um Jesus sem doutrina é um ídolo subjetivo criado à imagem e semelhança do pecador. Quem ama a Cristo, ama o que ele ensinou. 744. O homem pode escolher a salvação sem a regeneração prévia. Mentira. Devido à depravação total, a vontade humana está escravizada ao pecado. Ninguém pode vir a Cristo se o Pai não o trouxer e o Espírito não o vivificar primeiro. 745. O ser humano é capaz de guardar a lei perfeitamente se esforçar. Mentira. A lei serve para mostrar a nossa incapacidade e nos conduzir a Cristo. Ninguém será justificado pelas obras da lei, pois todos falhamos em pensamento, palavra e obra. 746. O livre-arbítrio é a prova de que Deus não controla tudo. Mentira. A liberdade humana opera dentro dos limites do decreto soberano de Deus. O homem escolhe o que deseja, mas seus desejos são governados por sua natureza e pela providência divina. 747. A justificação é baseada na nossa justiça infundida. Mentira. A justificação é um ato forense, jurídico, baseado exclusivamente na justiça imputada de Cristo. Deus nos declara justos não pelo que há em nós, mas pelo que Cristo fez por nós. 748. A fé é uma obra que realizamos para merecer a graça. Mentira. A própria fé é um dom de Deus. Efésios 2, 8, 9. Ela não é o mérito da salvação, mas o instrumento pelo qual recebemos os benefícios de Cristo. 749. Deus perdoa o pecado porque o pecador prometeu não pecar mais. Mentira.
Deus perdoa o pecado com base no sangue derramado no Calvário. O arrependimento envolve a promessa de obediência, mas a base do perdão é sempre o sacrifício de Cristo. 750. O culto deve ser um momento de autoconhecimento. Mentira. O culto é um momento de conhecimento de Deus. O foco deve estar na sua santidade, glória e graça, e não nas necessidades psicológicas ou desejos do homem. 751. A igreja é uma organização puramente humana sujeita às leis do mercado. Mentira. A igreja é o corpo de Cristo, um organismo divino humano governado por sua cabeça, que é o Senhor Jesus, e regido por leis celestiais. 752. Podemos adorar a Deus de qualquer maneira, desde que tenhamos boa intenção. Mentira. O princípio regulador do culto ensina que só podemos adorar a Deus da maneira que Ele prescreveu em Sua palavra. A intenção não purifica a adoração que Deus proibiu. 753. O cristão pode alcançar a perfeição moral nesta vida. Perfeccionismo. Mentira. A santificação é progressiva e nunca será completa antes da glorificação. Quem diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo e a verdade não está nele. 754. A santificação é obra exclusiva do homem. Mentira. A santificação é um esforço cooperativo onde o crente trabalha. Mas é Deus quem opera nele tanto o querer quanto o realizar, pelo poder do Espírito Santo. 755. O crente não precisa de disciplina eclesiástica. Mentira. A disciplina é uma marca da igreja fiel e um meio de graça para a restauração do pecador e a preservação da santidade do corpo de Cristo. 756. O inferno é apenas um estado de espírito nesta vida. Mentira. O inferno é um lugar real de castigo eterno, físico e consciente, para todos aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. 757. No final, todos serão salvos, inclusive o diabo. Universalismo. Mentira herética. A Escritura é clara sobre a eternidade da condenação. Aqueles cujos nomes não estão no livro da vida serão lançados no lago de fogo. 758. A segunda vinda de Cristo será secreta e invisível. Mentira. Todo o olho o verá. Sua vinda será pública, gloriosa e audível, trazendo juízo para os ímpios e redenção final para os eleitos. 759. O mundo será transformado pela evolução social humana. Mentira. O mundo caminha para o juízo. A restauração de todas as coisas só ocorrerá com a intervenção direta de Cristo na sua vinda. 760. A verdade bíblica é mutável conforme a ciência progride. Mentira final deste bloco. A ciência humana é falível e está em constante revisão. A palavra de Deus é inerrante e permanece para sempre. 101. A Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Mentira neo-ortodoxa. A Bíblia é a palavra de Deus em sua totalidade. Dizer que ela apenas contém a verdade permite que o homem decida, subjetivamente, o que é divino e o que é humano no texto. 762. O contexto cultural anula o mandamento moral. Mentira. Embora existam elementos culturais, como o ósculo santo, os princípios morais e as ordens de conduta são universais. Usar a cultura para autorizar o que a Bíblia proíbe é hermenêutica de conveniência. 73. Devemos ler a Bíblia com lentes de amor para ignorar o juízo. Mentira. O amor de Deus é revelado justamente na sua justiça. Ignorar o juízo é pregar um amor sentimentalista que não salva ninguém da ira que virá. 764. As traduções modernas da Bíblia são tentativas de corromper a fé. Mentira do isolamento linguístico. Traduções fiéis a partir dos manuscritos originais visam clareza, não corrupção. O Espírito Santo não está preso a uma língua do século XVII. Ele fala através de qualquer tradução que honre o sentido original inspirado. 765. As três pessoas da Trindade são apenas máscaras de um único Deus. Modalismo. Mentira. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, subsistindo eternamente em uma única essência divina. No batismo de Jesus,
As três pessoas se manifestam simultaneamente e de forma distinta. 766. Deus tem corpo físico no céu. Mentira. Deus é espírito. A forma humana atribuída a Deus na Bíblia, antropomorfismo, é uma linguagem pedagógica para que possamos compreender suas ações, não uma descrição de sua anatomia. 767. O crente pode se orgulhar de sua decisão por Cristo. Mentira. A decisão é uma resposta à graça que a precede. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. João 6,44. O orgulho da decisão é o primeiro passo para o legalismo. 768. Podemos ser salvos sem o senhorio de Cristo. Mentira. Não se recebe Jesus como Salvador e se rejeita como Senhor. A fé salvífica produz submissão. Quem não obedece a Cristo prova que nunca confiou nele verdadeiramente. 769. A oração do pecador é o que causa o novo nascimento. Mentira. O novo nascimento, regeneração, é o que capacita o pecador a orar com fé. A causa é o Espírito Santo. A oração é o primeiro choro de quem acabou de nascer de novo. 770. A igreja não deve ter credos ou confissões. Mentira. Quem diz que não tem credo já fez um credo. O credo de não ter credos. Confissões de fé protegem a igreja da invasão de heresias e garantem a continuidade da fé apostólica. 771. A ceia do Senhor é apenas um lanche comunitário. Mentira. A ceia é um sacramento ou ordenança solene de comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. Tratá-la com leviandade é atrair juízo sobre si mesmo. 1 Coríntios 11, 29. 772. O pastor é o dono da igreja. Mentira. A igreja tem um único dono, Jesus Cristo, que a comprou com seu próprio sangue. O pastor é um despenseiro que prestará contas severas ao sumo pastor. 773. O cristão pode usar a mentira piedosa para fins nobres. Mentira. Deus é a verdade. A mentira é a linguagem do diabo. Nunca se promove o reino da luz usando as ferramentas das trevas. 774. O corpo é pecaminoso, mas a alma é pura. Mentira, gnosticismo. O pecado afetou a totalidade do ser humano, corpo, alma e espírito. Da mesma forma, a redenção alcançará a totalidade do ser na ressurreição. 105. A obediência aos pais termina quando o filho faz 18 anos. Mentira. Embora a submissão doméstica mude de forma após o casamento ou independência, o mandamento de honrar pai e mãe é vitalício e reflete nossa honra a Deus. 776. Os anjos caídos podem ser perdoados. Mentira. Cristo não assumiu a natureza de anjos, mas a descendência de Abraão. Não há provisão de sacrifício para demônios. Seu destino no lago de fogo é irrevogável. 777. O anticristo já veio e a história acabou. Mentira. Preterismo radical. Embora existam muitos anticristos, a Escritura aponta para uma figura final de rebelião que será destruída pelo sopro da boca de Jesus em sua vinda gloriosa. 778. As almas dos ímpios serão aniquiladas após o juízo. Mentira. A Escritura fala em tormento eterno e bicho que não morre. A aniquilação é um desejo do ímpio para fugir da justiça divina, não uma promessa bíblica. 779. No céu, seremos como deuses. Mentira. Continuaremos sendo criaturas. A glória que receberemos é refletida, não intrínseca. A distância entre Criador e criatura é infinita e eterna. Entendem? A verdade é o que a maioria da igreja crê. A mentira do democratismo teológico. A verdade é o que Deus revelou. Se o mundo inteiro e toda a igreja visível apostatarem, a palavra de Deus permanecerá sendo a única medida da verdade. 781. A fé começa onde a razão termina. Mentira. A fé bíblica é a confiança na revelação que Deus deu à nossa razão. A fé não é irracional, ela é transracional. Ela não nega a razão, mas a resgata da cegueira do pecado para que possamos entender a realidade como ela é. 782. A teoria do intervalo é a única forma de conciliar Gênesis com a ciência. Mentira. Essa teoria, que propõe um lapso de milhões de anos entre Gênesis 1:1 e 1:2,
É uma tentativa de harmonizar a Bíblia com o uniformitarismo geológico sem base textual sólida. A Escritura não precisa de muletas interpretativas para sustentar sua veracidade sobre a criação. 783. A Bíblia é um livro de intenção salvífica, não de fatos. Mentira. Liberalismo. Se a Bíblia falha nos fatos históricos e geográficos que afirma, não há razão para confiar nela em questões espirituais. A salvação depende de fatos históricos, como a ressurreição, e não apenas de intenções. 4. Deus ama o pecado, mas odeia o pecador. Mentira, inversão do ditado popular. Deus odeia o pecado e sua ira está sobre o pecador impenitente todos os dias. Salmos 7 e 11. O amor de Deus por pecadores é uma graça escandalosa justamente porque, por justiça, ele deveria apenas consumi-los. 785. A bondade de Deus anula o seu ciúme. Mentira. O ciúme de Deus é santo. Ele não tolera rivais porque ele sabe que qualquer Deus substituto destruirá a criatura. Ele exige exclusividade porque ele é o bem supremo. 786. Podemos forçar Deus a agir através de jejuns de 40 dias. Mentira. O jejum não é uma técnica de controle sobre a divindade. Deus não é manipulável. O jejum serve para que o homem se humilhe e alinhe sua vontade à de Deus, não o contrário. 787. Jesus se tornou o diabo na cruz para pagar nossa dívida. Mentira herética. Jesus nunca deixou de ser o Filho amado. Ele carregou a culpa e a ira, mas sua natureza permaneceu santa. Ele foi o Cordeiro Imaculado até o último suspiro. Se ele se tornasse pecaminoso em natureza, o sacrifício seria inválido. 788. O sacrifício de Cristo foi apenas parcial. Precisamos completar com penitências. Mentira. Está consumado. Adicionar obras humanas ao sacrifício de Cristo é insultar a perfeição do Filho de Deus e negar a suficiência da sua obra vicária. 789. Jesus ressuscitou apenas em espírito. Mentira. Testemunhas de Jeová e gnosticismo. Jesus ressuscitou em um corpo físico glorificado. Ele comeu peixe e desafiou Tomé a tocar em suas feridas. Uma ressurreição apenas espiritual não é ressurreição. É apenas a continuação da morte física. 790. O Espírito Santo é uma vibração ou força ativa impessoal. Mentira. O Espírito Santo fala, ensina, se entristece, intercede e possui vontade. Ele é uma pessoa divina, não uma voltagem espiritual que o crente usa. 791. Rir no Espírito é uma evidência de enchimento. Mentira. Não há um único versículo que descreva riso histérico ou perda de controle como fruto do Espírito. O fruto do Espírito é domínio próprio. Histeria é sinal de desequilíbrio psíquico ou influência espiritual estranha. 792. A unção do crente é perdida toda vez que ele comete um pecado leve. Mentira. A unção, o selo do Espírito, é permanente para o salvo. O que se perde é a comunhão e a alegria, que são restauradas pelo arrependimento. Mas o selo de Deus é irrevogável. 793. A igreja deve ser democrática. Mentira. A igreja é uma cristocracia. A autoridade não emana do povo para o líder, mas de Cristo através de sua palavra. A opinião da maioria não tem peso diante de um "assim diz o Senhor". 794. Os pastores são sacerdotes que fazem a ponte entre Deus e o povo. Mentira. Sob o novo pacto, todos os crentes são sacerdotes. O pastor é um instrutor e guia, mas não possui acesso exclusivo a Deus que o leigo não tenha. 95. A igreja deve lutar pela igualdade de resultados na terra. Mentira. A igreja prega a igualdade de todos diante de Deus e a dignidade de cada pessoa. O igualitarismo forçado é uma ideologia política alheia ao Evangelho, que reconhece diferentes dons, vocações e recompensas. 796. As crianças que morrem sem batismo vão para o limbo. Mentira. O limbo é uma invenção medieval sem base bíblica. Confiamos na justiça e misericórdia de Deus, que julga segundo a luz recebida e cuja graça alcança aqueles que não têm capacidade de escolha consciente. 97.
O céu é um lugar de nuvens e harpas. Mentira. O estado final é a nova terra. Será um lugar de atividade, cultura, governo, trabalho redimido e exploração da criação de Deus. Tudo sob a luz direta da glória do Cordeiro. 798. A morte eterna é o fim da existência. Cessação. Mentira. A morte na Bíblia significa separação, não extinção. A morte eterna é a separação consciente e eterna da face benevolente de Deus. 799. Jesus não tinha autoconsciência de sua divindade na terra. Mentira liberal. Jesus afirmou categoricamente: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele operou em dependência do Espírito, mas nunca deixou de ser Deus, nem de ter consciência de sua missão e natureza divina. 800. A verdade é o que você decide que seja. A mentira final do relativismo moderno. A verdade é objetiva, externa ao homem e revelada por Deus. Negar a verdade não a torna falsa, apenas torna o homem um mentiroso condenado. 801. Novas revelações podem complementar a Bíblia. Mentira. O cânon está fechado. Qualquer nova revelação que acrescente algo ao que foi entregue de uma vez por todas aos santos, Judas 1:3, é na verdade uma apostasia. 2. A Bíblia foi escrita apenas por homens e reflete seus preconceitos. Mentira. Embora escrita por homens, foi insuflada por Deus. O Espírito Santo garantiu que, mesmo usando a personalidade dos autores, o produto final fosse a palavra inerrante de Deus, livre de erros ou preconceitos humanos pecaminosos. 803. Devemos seguir a voz do Espírito em detrimento da letra da lei. Moj. Mentira. O Espírito nunca contradiz a palavra que ele mesmo inspirou. Quem afirma ouvir um espírito que o afasta dos mandamentos bíblicos está ouvindo um demônio ou sua própria carne. 804. Deus é pai e mãe. Mentira. Deus transcende o gênero biológico, mas revelou-se consistentemente como pai. Alterar a paternidade divina para atender a agendas ideológicas é rejeitar a autorrevelação de Deus e criar um ídolo à imagem da cultura. 805. A criação levou bilhões de anos de morte e evolução. Mentira. A morte é o salário do pecado. Romanos 6:23. Colocar bilhões de anos de morte e sofrimento antes da queda de Adão é destruir a lógica do Evangelho e a perfeição da criação original descrita em Gênesis. 806. Deus é um conceito que criamos para dar sentido à vida. Mentira do ateísmo psicológico. Deus é a realidade suprema e independente. Nós não o criamos. Ele nos criou e é Ele quem dá o sentido objetivo que nós apenas descobrimos. 807. Jesus se tornou um pecador na cruz. Mentira. Cristo foi feito sacrifício pelo pecado, mas permaneceu o Cordeiro imaculado. Se ele tivesse se tornado um pecador em natureza, seu sacrifício não teria valor para redimir outros. 808. Jesus veio para nos ensinar a sermos deuses. Mentira herética. Jesus veio para nos tornar filhos adotivos, não para nos elevar à categoria de divindade. A promessa, sereis como deuses, foi a primeira mentira da serpente no Éden. 809. O sacrifício de Jesus foi uma vitória sobre o diabo, na qual Deus pagou um resgate a Satanás. Mentira, teoria do resgate a Satanás. O sacrifício de Cristo foi oferecido a Deus para satisfazer a sua justiça. Deus não deve nada ao diabo.